na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorro, beleza? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a demissão de Ramon Menezes na CBF. Nossa, estou muito surpreso, não esperava, mas o Ramon Menezes... Poderia aí continuar o trabalho demanda tempo, Ramon. Informação do Rodrigo Matos, lá do All Sport, né? A demissão do Ramon Menezes. Já vou ler aqui um pouco da matéria, né? O Planeta Futebol soltou também aí no Twitter. Vocês apagam muito tweet em Planeta Futebol, pelo amor de Deus, mas isso aqui não foi apagado não. Mas a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre o desenvolvimento de trabalho. Eu sei que a gente tá falando de uma seleção sub-23, mas acho que tem impacto na principal também e tem na formação de atletas. Eu acho que é um negócio que a gente pode refletir além só do Ramon, tá? O Ramon é só uma coisa, mas eu acho que tem muito mais coisas que a gente pode conversar sobre isso. Só antes, te convido novamente para participar da nossa rifa. Com modestos 25 centavos, você concorre a um iPhone 15, uma moedinha, a um iPhone 15, um PlayStation 5, uma TV QLED de 50 polegadas da Samsung, um AirPods de terceira geração e um Apple Watch Series 9 de 41mm, Aluminium, tá certo? Você concorre a esse baita prêmio, é um tá baita certo? de um pacote aí pra você. Quem sabe com 25 centavos levar só coisa de primeira, meu irmão. Para quem adquirir mais números, o primeiro colocado leva um prêmio de 15 mil, o segundo um prêmio de 13 mil e o terceiro um prêmio de 12 mil reais, tá certo? Futirinhas.net, ou aqui no card, ou no link da descrição, ou no QR Code, é só apontar a câmera do seu celular que vai direto para lá, tá bom? Beleza? Falando agora, além da rifa, vamos falar do Ramon. Bom, saiu, eu vou ler aqui na íntegra o tweet. Ramon. Leia o tweet aí do Cocô. Do Planeta Futebol. CBF define a saída de Ramon Menezes e prepara reestruturação nas categorias de base da seleção brasileira após ficar fora das Olimpíadas. Lembrando que a última vez que o Brasil ficou fora das Olimpíadas foi na geração Robinho, Diego e Kaká. Uma baita geração. Então, uma baita geração. A demissão do treinador já foi definida, mas ainda não está selada porque precisa haver uma conversa entre as partes. A saída de Ramon não deve ser a única, já que Branco, coordenador de base da seleção, também deve deixar o cargo. Os substitutos devem ser escolhidos por Rodrigo Caetano, que está saindo do Atlético Mineiro, tá? Que está muito próximo de se tornar o novo diretor de seleções da entidade. A CBF quer entregar a seleção de base com a principal. Com isso, seria criado um padrão tático para ser seguido em todas as categorias. Além disso, a entidade pensa em ter um time permanente sub-23 que treinaria ou disputaria amistosos na data FIFA. Formação novamente do Rodrigo Matos. Essa balela aí de treinar o time da base como principal, aí desde quando a gente escuta isso aí? É igual arrumar o calendário brasileiro. Desde essa época a gente escuta, vamos fazer a seleção de base, vai jogar, atuar com a mesma formação que joga principal. Não é nada. Eles vão escolher o cara aí pela amizade, você vai ver. Vai escolher o Branco, que parece aquele cara que ficou morto da lagoa aí, na represa de Guarapiranga, inchado, depois de 3 dias fica inchado, parece que morreu afogado, branco, desse tamanho, gordão. Também nunca Deixa fez um ele comer, bom. Mano. Você tá contra o almoço? Não é porque ele é gordo, é que ele parece... Que fase vive o cara que não gosta de almoço? Parece que ele morreu afogado. O Branco... Nunca fez trabalho bom também. Só jogar. Mas o Branco é um baita jogador, hein? Não, jogou. Gol cala a boca do Branco. Bota o gol cala a boca aí, editor cordo, pra calar a boca. Ele não vai acertar. É o gol do Branco em 94, pô, contra a Holanda. Não é possível errar. Bota o GIF, porque o GIF não dá problema de direitos autorais, Pio. Mas vamos lá. Primeiro, obviamente que a CBF comete inúmeros erros. Inúmeros. Eles são históricos. Os erros da CBF contemplam não só a seleção brasileira, como principalmente calendário de competições da CBF. A CBF mente descaradamente para o público dizendo, olha, nas datas FIFA não teremos rodada, mas vai para competições aí, Copa América, o jogador vai ficar 9 rodadas fora do Campeonato Brasileiro. Então a CBF olha para sua cara e fala, mente, só que isso com a anuência dos clubes, tá? Os clubes assinam o calendário da CBF, então não pode se fazer de vítima, tá bom? E o torcedor é o otário. Mas, vamos lá, primeiro de tudo, e aqui, gente, a gente vai falar de coisas utópicas, então assim, isso aqui seria o ideal, é o mundo ideal. Obviamente, não dá para você
cravar, olha, se fizer isso, vai ganhar todos os campeonatos, ou se fizer isso, sempre vai ser a seleção número 1. A gente vai ter uma alternância de poder. Nesse momento, o Brasil é 5º colocado no ranking da FIFA, a Argentina é líder, a França em 2º. Isso é normal, essa alternância de poder é normal. Mas, obviamente, que o Brasil precisa olhar para si, historicamente, entender, bom, quem somos e o que representamos? Bom, a gente ganhou 5 Copas do Mundo, o nosso futebol em 4 delas foi ofensivo, etc, né, um futebol de posse de bola, de controle absoluto dos jogos e tal. Nisso, inclusive em torneios que o Brasil não ganhou, o Brasil sempre foi isso, 82, por exemplo, 74, né, 78, o Brasil foi longe em Copas do Mundo, além de 98, o Brasil foi vice-campeão, né, o Brasil sempre foi visto como uma seleção envolvente com futebol ofensivo que privilegia a habilidade, a técnica, a visão de jogo, né, o passe de efeito e tal. De anos para cá, o Brasil meio que foi abrindo mão disso. E eu não falo só desse técnico. Foi se padronizando com o resto do mundo. O Brasil foi olhando para a Europa e falou assim, nossa, isso que é legal, vamos fazer igual. E foi abrindo mão das próprias qualidades. E eu acho, só citando, o Diniz, pelo menos, não tô falando que ele deu certo na seleção, mas ele pelo menos olhou para isso e falou, pô, as individualidades são importantes, os jogadores têm que ter um poder de improvisação, a gente não pode tirar isso deles, porque isso faz parte da cultura do futebol brasileiro. Eu vi ele fazendo isso, eu não vejo outros técnicos indo para essa mesa. Eu vejo um pouco no Dorival, o Dorival tem essa coisa um pouquinho também, mas eu não vi outros técnicos fazendo. O Ramon, especificamente, ele simplesmente não teve competência nos clubes que ele passou, e na seleção, em todos os momentos que ele esteve à frente de seleção, ele foi um técnico covarde, medroso e com medo de todos os adversários. Ele tratou a seleção brasileira como se o Brasil fosse a Bolívia enfrentando qualquer time mais forte. Ponto. Isso não é... que o cara não tem a manha para ser técnico. Não adianta, é igual botar nós para pilotar um helicóptero. A gente não é o Pablo Marçal que faz tudo bem, realiza tudo melhor que todo mundo. O Ramon não encaixa, não vai ser técnico, não vai ser técnico bom. Não adianta, já você vê que o cara... E mesmo assim o cara é premiado com o quê? Com a seleção sub-23 do Brasil. Por que esse cara caiu lá? E aí, outra coisa que a gente pode passar, e é esse ponto primeiro que a gente fala de identidade futebolística, né? É identidade. Qual que é a identidade do futebol brasileiro? E aí você pega o histórico, gente. Não tô falando só do Pelé e do Romário, do Ronaldo, não. Habilidade, jogador de habilidade. É desde o Leônidas, filho. Leônidas da Silva, aí você vai vindo, passando, né? Zizinho, Pelé, Didi e tal. Você vai pegando as características desses jogadores. Didi, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Reinaldo, Roberto Dinamite, Zico, Sócrates. Você vai passando pelas gerações, você vai vendo hipercapacidade de improvisação, construção de jogo, poder de finalização muito grande, velocidade e tal. E o Brasil foi meio que abrindo mão disso para, primeiro, formação de pontas e zagueiros. Precisamos formar para vender. Que pro vende? futebol internacional. Que né? é o valor, o jogador com maior valor que você consegue passar para a Europa. Então os clubes meio que ficaram nessa, né? E aí é ponta, tanto que a gente não tem meia. Habilidoso, cara que sai jogando, encontra... Por quê? Porque a Europa compra volantes, construtores e de marcação. E aí o Brasil meio que fala, bom, não estamos vendendo meia, né? Então vamos formar ponta. E é isso, o Brasil forma pontos. Tanto que, qual é a posição no campo da seleção brasileira que mais tem jogadores disponíveis para convocar? Ponta e zagueiro. Jogador de franco de campo. Não que eles não sejam importantes, obviamente que eles são, mas assim, ó, o Brasil tem hipervolantes. Bruno Guimarães, Sim. Casemiro, o André agora. Porque o material humano brasileiro é muito bom. Não, mas eu digo assim, é a formação da venda. Então, exato. E aí, o que a CBF tem que fazer como entidade? Fala, gente, ó, obviamente vocês têm que vender jogador porque faz parte do negócio, eu entendo, beleza. Mas a gente precisa defender a brasilidade do jogo, o nosso estilo de jogo, o que a gente gosta de fazer. O DNA santista da seleção brasileira. O DNA santista da seleção brasileira, mas assim, o que a gente precisa de meia criativo? Isso faz parte da nossa cultura. A gente criou o camisa 10 clássico no futebol, cara. Foi a gente que criou. O Brasil criou esse cara. Né? E a gente tirou ele do nosso jogo. Por que a gente tirou? A gente precisa formar esses caras. Só que para fazer isso, você tem que ir nos clubes. Você tem que falar, gente, eu tenho que formar. A gente precisa fazer em parceria. A gente tá aqui apoiando vocês, né? E, obviamente, a CBF não faz isso. E por isso que eu tô falando que é utópico. Porque a gente tá indo, pô, isso seria maravilhoso se acontecesse, né? E a CBF também precisa investir em infraestrutura, porque é muito bonito para a CBF
vender jogo da seleção. Olha, tô vendendo o jogo da seleção para todo mundo. Vamos pagar rios de dinheiro, né, para a seleção brasileira e vende pra caramba. Só que quando o seu resultado em campo não consegue refletir o suficiente da sua seleção, você vai acabando perdendo força de mercado. Você acha que um time europeu, uma seleção europeia, hoje, se ela for escolher um adversário, ela vai escolher o Brasil ou a Argentina? Ela vai escolher a Argentina, né? Então, precisa de investimento em infraestrutura. O Brasil precisa, a CBF precisaria chegar com os clubes e falar assim, gente, a gente tem 5 modelos de campo de futebol que a CBF aprova. 5. Esse sintético aqui, esse híbrido, como é o da Arena Corinthians, que é muito bom, inclusive. Esse aqui de grama natural, a gente tem esse tipo de cuidado, esse aqui. Obviamente que a gente tá falando uma coisa muito grande, que escalonada, né? Que você não vai falar, vou pagar tudo, mas assim, a gente vai estar de olho. Adivinha, porque eles enchem a boca para falar que conseguem uma grana lascada com jogos de seleção. Esse dinheiro é pra quê? Não, tudo bem, só tô falando assim. Não, você pode fazer visando lucro. Não, mas eu tô falando, você pode fazer em parceria com os clubes. Parceria. Você não vai pagar tudo, 100%, mas assim, olha, a gente vai contribuir aqui, a gente tá com o cara que vai fazer o projeto com vocês, esse é o cara bom, esse tipo de gramado, a gente tá olhando pro gramado da Premier League, por exemplo, o campo tem que ter essa dimensão aqui, etc. Eu só tô supondo aqui, né? Olha, como o sol daqui é muito mais forte, é o ideal que você faça esse tipo de gramado aqui, etc. Por quê? Porque isso vai criar uma padronização de futebol ser praticado e também o campeonato vai ser nivelado por igual. Porque, cara, olha o Maracanã, por exemplo. Maracanã é uma bosta de gramado. O gramado do Maracanã é uma bosta. Aí teve o plano do Allianz Parque. Também tava uma porcaria, tá trocando agora. Então, assim, vai mudando muito de um jogo para outro, você tem que se adaptar o tempo inteiro e você vai destruindo o espetáculo, tá? Tem um amigo meu, o Chico Rocha, chamou o Ramon de dementador da bola. É o dementador do futebol. Porque, cara, ele tirou o que é de melhor no futebol brasileiro, cara. Ele conseguiu. E essa demissão do Ramon e uma possível reciclagem da CBF, eu acho muito complicado. A CBF, o que vai ver? Ela vai ver um técnico aí. Quem tá no mercado aí que pode tocar o Sub-23? Vamos ver. Quem que tem de nome aí? Ney Franco. Traz o Ney Franco, vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Traz o Vadão. O Vadão já morreu, tá? Tô só dando um exemplo. Traz o Vadão aí que o Vadão vai arrumar. Traz o Jair Pisserni. O Jair Pisserni vai arrumar, entendeu? Acho que o Rafael travou a câmera. Deve ter caído a internet. Eu vou finalizar esse vídeo sem ele. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco voltamos. Olha lá, a fera. A fera, Rafael Tirinhos, o homem travado. Então, tudo isso, eu acho que acaba prejudicando o espetáculo, prejudicando o futebol brasileiro. Eu acho que a CBF, ela precisa ter uma conversão com os clubes de formar parcerias, principalmente com os principais, né? Você não vai falar, faz todos os times Série A, B, C e D, faz isso. Mas eu acho que você tem que começar por alguma parte. Então, vamos começar com a Série A primeiro. Fez a Série A, tal, tá tudo certinho, tudo padronizado, é isso aqui que a gente quer e tal, tá tudo legal, tá funcionando. Segundo momento, vamos para a Série B. E assim vai escalonando, Série A, B, C, D, tá tudo certo, vamos com as federações dos estados, tentar fazer uma parceria com eles para ampliar isso para outros mercados e para a gente ter um potencial de lapidação de jogadores muito melhor, de formação de jogadores e que visem, obviamente, vendas no mercado internacional, mas também a formação de grandes jogadores para os times e para a seleção, porque os times brasileiros fornecem melhores jogadores para o mercado internacional e também para a seleção brasileira. Só que eu duvido muito que isso aconteça, né? Isso do Ramon e deixar a seleção fora da Olimpíada, com uma geração muito boa e muito rica de jogadores, é muito complicado, tá? Por mais que muita gente vai falar, a geração é fraca, não tem jogadores bons, lembre-se que o Brasil ficou fora de uma Olimpíada que tinha Robinho, Diego e Neymar, e era uma geração muito boa, tá? Geração que jogadores jogaram a Copa do Mundo depois, o Robinho e o Kaká, por exemplo. O Brasil ficou fora de uma Olimpíada em 92 em Barcelona, que teve jogadores que foram campeões do mundo 2 anos depois ali, né? Mauro Silva, Mazinho, Cafu tava naquela seleção sub-23, né? Então, teve jogadores que o Denner tava naquela seleção que ficou fora de Olimpíada também. Então, assim, tinha uma geração que foi vitoriosa depois, de grandes jogadores, mesmo não de Copa do Mundo, mas que foram muito bons depois. Então, assim, a gente não pode só achar que o problema são os jogadores. Acho que os jogadores também fazem parte do problema, mas eu acho que o desenvolvimento do trabalho precisa ser bem feito. E eu não vejo isso por parte da CBF, tá? Esse é o ponto aqui que eu acho que a gente tem que levar em consideração. A demissão do Ramon, ela é só um ponto, né,
né? É só um pingo nesse balde aí de CBF que eu acho que é muito mal gerenciada. A CBF, historicamente, passa por problemas, é uma entidade que vive tendo seus diretores com problemas com a justiça, e eu acho que isso acaba impactando no desenvolvimento de todo o trabalho, tá? Com relação ao Dorival, que é o técnico da seleção principal, eu acho que ele vai fazer um grande trabalho na seleção, eu acho que ele vai bem, tá? Eu acho que ele pode fazer boas coisas, mas eu acho que é muito além do Dorival, eu acho que precisa ser feito um trabalho muito mais amplo e muito mais cuidadoso do que é feito agora, porque agora eu vejo só exatamente nada do que a CBF faz para privilegiar o crescimento do futebol brasileiro como um todo. Eu acho que ela lava muito as mãos e só arrecada dinheiro sem produzir basicamente nada. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso, tá certo? Você concorda com o meu ponto de vista ou não? Você acha que tem outras coisas aí que podem ser feitas? E obviamente eu não quero isentar os clubes disso, eu acho que os clubes também têm culpa, sim, e bastante. Eu acho que os clubes deixam de fazer muitas coisas se escorando em problemas da entidade também. Eu acho que os clubes podem fazer muito mais por onde também. Se a CBF não faz, acho que os clubes deveriam se movimentar melhor também, tá? Mas lembrando que eu tô falando isso de forma utópica, é só um sonho, quem dera fosse realidade. Mas, diz sua opinião nos comentários, quero saber, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. O Pepe não voltou, eu acho que a internet dele deve ter caído, né? E a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e